Não, sobre o julgamento, eu já comentei aqui que, a meu ver, é um espetáculo circense. Os ministros do Supremo já sabem muito bem o que eles vão fazer, o que eles vão decidir fazer. Eles estão conduzindo isso como se fosse um espetáculo digno de tragicomédia, com o presidente Bolsonaro fazendo piadinha na conversa dele com o próprio Moraes, o que eu achei extremamente inoportuno. Eu acho que o Bolsonaro realmente ele é alvo de uma perseguição, como muita gente no Brasil que estava vinculado aos setores da oposição ao que hoje é o lulopetismo e ao autoritarismo oriundo do nosso judiciário está sendo. O Bolsonaro também é alvo de uma perseguição. O julgamento que ele está vivenciando não é um julgamento justo, e eu acho que ele tem, obviamente, como ser humano, todo o direito de se preocupar com o seu futuro e de tentar se defender e buscar saídas para essa situação. Nós não estamos na pele dele. Agora, eu acho que, como homem público, como alguém que foi alçado ao poder com a aprovação de uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, que depositou a sua confiança nele, eu acho que ele poderia se preocupar também com a sua postura diante dessas pessoas, da vontade expressa dessas pessoas, do que ele significa como figura pública, e não fazer piada em momento sério, quando ele está diante de um tirano. Alexandre de Moraes é uma figura tirânica, uma figura autoritária, uma personalidade autoritária, que vem condenando da maneira mais ilegítima possível pessoas que não fizeram absolutamente nada a penas vultosas, como foi o caso, o mais emblemático, da cabeleireira Débora Rodrigues, mas tem vários outros casos de penas completamente desproporcionais, pessoas que estão sendo tratadas da mesma forma, né, mas que não dá para você colocar no mesmo balaio daqueles que, de fato, invadiram as instalações da Praça dos Três Poderes e fizeram depredações no 8 de janeiro, estão sendo tratadas da mesma forma. E mesmo as pessoas que fizeram as depredações, elas praticaram vandalismo, elas não praticaram nenhum atentado, nenhum crime de abolição ao Estado de Direito, porque isso era um crime impossível. Não tinha estrutura para implementar qualquer tipo de prática, efetivamente, que ameaçasse os poderes estabelecidos no Brasil. Então, isso é uma fantasia. Em relação a 2022, onde se diz que haveria uma minuta para que se decretasse um golpe, né? Eu acredito, o que dá para a gente deduzir, o próprio Bolsonaro confessou que fez isso, é que ele aventou a hipótese de investigar um instrumento que pudesse ser utilizado para melar o resultado da eleição por desconfianças relativamente às urnas eletrônicas e ao comportamento do Tribunal Superior Eleitoral. Não vou falar nada sobre fraude em urna, mas é fato, isso a gente tem que reconhecer, que o Tribunal Superior Eleitoral não foi um árbitro imparcial, não foi um árbitro neutro durante aquele processo eleitoral. Aquele processo eleitoral foi viciado. A circulação de informações que poderiam ser consideradas críticas ao Lula ou nocivas à candidatura de Bolsonaro, né? Isso não foi tratado da mesma forma. Nós tivemos censura de documentários sobre o ex-presidente, nós tivemos censura de notícias que aventassem as relações do Lula com tiranos da América Latina. Então, houve claramente um cerceamento de liberdades, de expressões que deveriam ser consideradas normais, ainda mais no momento decisivo da democracia, que é a eleição, naquele processo eleitoral de 2022. Ele foi um processo viciado. Então, há justiça em se fazer um questionamento a isso. Mas o Bolsonaro, o que ele confessou, o que de fato parece-nos que realmente aconteceu, foi que ele teve conversas, entreteu diálogos para discutir a hipótese de implementar alguma ação que interferisse nisso, né? Que atuasse nesse campo, interferisse especificamente no TSE. E há uma minuta descrevendo a possibilidade de um estado de sítio, né, de um estado de defesa. Só que, eu repito, esse documento não foi assinado, ele não foi levado e não foi apresentado como o ritual mandaria que fosse a uma comissão que a Constituição determina. É um golpe que seria feito dentro do ritual que a Constituição determina para ele ser feito, né? É uma coisa paradoxal. Ele não foi apresentado a essa comissão, não foi votado, não foi assinado, não foi levado adiante. Houve conversas.
O que houve foram discussões sobre a pertinência ou não de um dispositivo que é constitucional. Poderia não ser adequado para esse caso? Ok, pode não ser adequado para esse caso. A comissão recusaria a adoção desse procedimento. Então, não faz sentido você fazer, dentro do que reza o ordenamento jurídico brasileiro, um julgamento por golpe de Estado, por ele é uma punição mais política do que outra coisa que está acontecendo, gostemos ou não do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a postura do Bolsonaro, em vários momentos da sessão, foi uma postura inadequada, mas o próprio processo em si é um processo circense, cheio de ilações, tentando juntar, sem nenhuma substância, esse documento de 2022 com os atos de 8 de janeiro. É uma fantasia, é um negócio que não para em pé. E o Mauro Cid, cuja delação fundamenta, em boa medida, esse julgamento, a Veja publicou, nesta quinta-feira, que teve acesso a provas de que o Mauro Cid estaria trocando confidências sobre todo o processo dele como delator, o envolvimento dele no processo em relação ao Moraes como delator. Ele estaria trocando confidências até através de rede social, coisa que ele afirmou não ter feito, e que ele estaria, portanto, descumprindo os termos do acordo, o que poderia determinar uma anulação da pertinência jurídica dessa delação, o que coloca em xeque o processo como um todo, né? Como se ele precisasse de mais alguma coisa para estar em xeque. Então, assim, eu acho que os liberais têm críticas legítimas a fazer ao Bolsonaro como presidente, ao Bolsonaro como figura pública. Há críticas legítimas que podem ser feitas. Eu discordo totalmente, por exemplo, das opiniões que ele expressa sobre a ditadura militar, o elogio que ele faz aos presidentes militares como modelos. Eu acho a formação política do Bolsonaro, antes dele se aproximar de Paulo Guedes e se tornar presidente da República, era uma formação claramente antiliberal, não tem o que discutir sobre. Ele era um líder sindical dos militares. Então, tem muita coisa que pode ser questionada. Bolsonaro também falou, durante o julgamento, que quem defende AI-5 é imbecil, é maluco, né? Ele falou isso, né? Que nunca defendeu AI-5 e coisa e tal. Mas, durante o governo dele, ele teve gestos, quando houve manifestações próximas a instalações das Forças Armadas, durante o governo dele. Eu me lembro muito bem de uma ocasião que o Bolsonaro apontou o dedo para as pessoas que estavam lá com faixa de AI-5 e disse: vocês me representam. Então, há incongruências, há críticas legítimas que um liberal pode fazer ao presidente Bolsonaro e a figuras aliadas a ele politicamente. Há críticas legítimas que a gente pode fazer. Agora, a gente não pode confundir as nossas críticas, as nossas discordâncias, os nossos apontamentos com a defesa do arbítrio, a defesa de que os direitos individuais das pessoas sejam violados. A gente não pode confundir as nossas desafeições com a violação de princípios fundamentais do Estado de Direito, que amanhã ou depois se podem voltar contra todos nós. E é isso que a gente faz quando a gente aplaude esse tipo de falta de lógica, como a que embasa esse processo, como a que embasa as censuras, como a que embasa todas as atrocidades que nós temos visto partirem do nosso Poder Judiciário.